E sem mais demoras, queria entrar na mensagem, entrar na Palavra de Deus e convidar-nos a que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 11. São só 2 versículos para começarmos. Isaías capítulo 11, nomeadamente em muitas Bíblias, ou em quase todas, intitula-se este capítulo 11 de Isaías a promessa do reinado pacífico do rebento de Jessé. Jessé, pai de David, por isso Jesus Cristo, filho da linhagem de David. Na realidade está a falar não sobre a vinda pontual de Jesus Cristo no momento em que veio para ir à cruz do Calvário, senão já da segunda vinda em que ele vem para estabelecer o seu reino milenial. E fala desta maneira a palavra do Senhor, diz do tronco de Jessé, em algumas versões bíblicas diz brotará um rebento do tronco de Jessé. Vou ler de outra que diz do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Diz comigo renovo. Renovo é aquilo que toda a gente necessita todos os dias. Paulo escrevia aos Romanos que devemos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento continuamente. E como não, hoje mais que nunca, creio que todos necessitamos um renovo contínuo. Ainda mais depois do jogo da seleção de ontem, é necessário um renovo, não é? E diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Amém? E Jesus foi chamado o renovo. Ele era o renovo que tanta gente esperava, embora muitos... Ele veio para os seus não o receberam, nós sabemos a Escritura, ou pelo menos devíamos conhecer essa parte e saber. Ele veio para o seu povo, para o povo hebraico, para os judeus, e eles não o reconheceram como tal, não o reconheceram como renovo. Mas na realidade Jesus para nós, Ele é o único renovo. Ele vem a purificar-nos com a sua palavra é a verdade, isso é aquilo que nós devemos anelar. E eu hoje queria exatamente falar sobre o renovo principalmente da visão, renovar a visão, porque uma das coisas que nós necessitamos continuamente é renovar a visão. Porquê? Renovar como é que nós vemos as coisas, como é que nós encaramos as coisas. E há muitas palavras que estão relacionadas com o renovo. Por exemplo, agora está a decorrer o Retiro de Mias em Toledo e um dos títulos é reação e extensão. Uma das palavras que está relacionadas com o renovo é realmente reagir, porque quando nós nos renovamos, aprendemos a reagir, a ter um tipo de reação ao qual não estávamos acostumados, porque fomos renovados. Aprendemos a refazer as coisas de uma forma que nós não estávamos habituados. Aprendemos aqui como está, ele é o rebento da casa de Jessé, um rebento, por assim dizer, a que saiam brotes de coisas novas, a reiniciar, a reiterar um caminho, a repisar. Há muitas palavras que são sinónimos de renovo, ressurreição, ressuscitar, muitas outras coisas. E o próprio ato de renovar é fazer de novo. É tirar trinças, é tornar algo que estava velho, fazer com que seja novo. Ou seja, uma das coisas que cada vez hoje está muito de moda é as coisas vintage, não é? A roupa vintage. Se nós vimos aquilo que vestimos hoje, praticamente é igual àquilo que se vestia nos anos 50. Mais ou menos. Hoje em dia, principalmente na roupa das senhoras, aquilo que se está a vestir hoje é aquilo que se vestia nos anos 50. Ou seja, não se inventa muitas coisas novas, senão que dá-se-lhe assim uma maquilhagem, é um renovo uma lavagem de cara, falando em bom português.
é um renovar, mas não se cria nada novo. Não há nada novo debaixo do sol, dizia Salomão. Então, é como um ato de fazer uma coisa que estava velha, torná-la nova. Quando um vaso de argila está trincado e arranhado, o que é que faz o oleiro? O oleiro agarra na argila, volta a metê-la ali na máquina que dá à volta, molha, embarra e começa de novo a fazê-lo, ou seja, cairmos nas mãos do oleiro para que Deus faça uma vasilha nova, a aperfeiçoe. E aquilo que nós temos vindo ao longo do tempo a fazer é dar muitas coisas por garantidas, ou seja, a gente pensamos que as coisas já são dadas por garantidas e que não nos podemos quebrar, ou que não nos podemos arranhar, ou que não nos podemos sujar, mas a questão é que na realidade as coisas vão acontecendo, vamos ficando magoados, há relações que em vez de se construírem, de estarem a ser construídas, vão-se deteriorando, há relações que se quebram, relações familiares, matrimoniais, relações paternais, filiais, e ao fim e ao cabo a palavra de Deus tudo sempre aponta para relacionamentos. Quando nós, ao fim e ao cabo, agarramos a Bíblia, muitas das vezes as pessoas querem relacionar a Bíblia e querem relacionar o praticar a fé com uma religião, mas não é uma religião, na realidade é ter uma relação com Cristo, uma relação com Deus que criou todas as coisas, e Cristo é esse mesmo Deus. E muitas das vezes, porque é que se quebram muitas das coisas? Porque estamos habituados a fazer as coisas baixo regras, dogmas, e não conseguimos entender aquilo que é a maravilhosa graça de Deus e entender que o reino de Deus está baseado na lei da graça e não numa lei que é absolutamente quadrada e que é impossível de ser cumprida. Por isso ele é o Rei da Graça, Jesus Cristo, o novo rebento, o renovo que veio da casa de Jessé. E não conseguimos entender que os relacionamentos são construídos de altos e baixos. O próprio Jesus teve momentos altos e teve momentos baixos. Teve momentos nos quais Jesus diz que ele angustiou-se até à morte. E ele disse: Pai, se é possível, passe de mim esta copa, mas sobre todas as coisas se faça a tua vontade. Significa que ele não se estava a rebelar contra a vontade do Pai, com o qual ele tinha intrínseca intimidade, mas doía-lhe a antevisão, que ele sabia aquilo que lhe ia acontecer, ele sabia e estava-lhe a doer, ele suou sangue, sofreu todas as coisas na sua própria carne, e isso não é algo que seja agradável, não é algo que nenhum de nós gosta de sofrer, não é? Por isso é que há uns dizem que parem de sofrer, mas Paulo diz: sofre comigo as penalidades de um bom soldado de Jesus Cristo. Significa, a caminhada com Cristo é indelúvel, porque é um relacionamento, ou seja, é como tudo, ou seja, a vida é como um mar de rosas, mas para chegar às rosas, todas as rosas têm espinhos. E quando tu vais podar uma roseira, é inevitável que te piques em algum espinho, não é? Amém? E ele também foi coroado com uma coroa de espinhos. E quando nós entendemos que inevitavelmente um renovo requer resiliência, porque é necessário que sejamos resilientes num renovo, porque há um trato de Deus para connosco, e há uma palavra que, pelo menos eu faço sempre encapié em falar acerca dela, que é a base de todo o Evangelho, que é o arrependimento. Que é que muitas das vezes nós temos remorsos daquilo que fazemos, mas não nos arrependemos. Porque o arrependimento, indo ao grego, é repent, a mais próxima é o inglês, que é repent, e que vai à palavra penta do grego, que é voltar ao lugar alto. Repent é voltar ao lugar alto, voltar ao pináculo, que é voltar ao lugar de relação íntima com Deus, que é aquilo que João Bautista começa a pregar. Jesus Cristo, exatamente, é a sua primeira mensagem: é arrependei-vos, porque o reino dos céus se acercou a vós, não é? E exatamente foi aquilo que também foi pregado, diz: produzir depois frutos dignos de arrependimento.
E o que é que fazia, o que é que fizeram os fariseus? Não, eles disseram, não, mas como? Nós já somos filhos de Abraão, porque é que temos que nos arrepender? E nós muitas das vezes pensamos, se nós vamos à igreja, se nós estamos no ministério, porque é que devemos nos desarrepender? Caímos no mesmo erro, no mesmo padrão de pensamento. Pensamos, bom, porque nós já temos algum exercício, porque é que nos devemos de arrepender? Inclusive, depois temos várias desculpas, uma delas baseada no humanismo, dizemos, não, mas se errar é humano, e se Deus ama-me, e se Deus me ama, Ele perdoa-me, Ele aceita-me, mas isso não nos vai, de alguma maneira... Perdão, agora parece que isto está a funcionar bem, não é? Ok, desculpem lá. Então, eu não sei se isto está demasiado alto, queria pedir aí. Então, isto normalmente é o nosso padrão de pensamento. Uma das áreas que nós necessitamos para renovar a visão é renovar o nosso entendimento, a maneira como nós pensamos acerca das coisas. Porque nós continuamente arranjamos as desculpas, quer sejam elas num padrão humano, quer sejam elas num padrão pseudo-espiritual, porque utilizamos as Escrituras, inclusive, para justificar-nos. Ok? Estamos aqui? Então, produzir frutos dignos de arrependimento. Agora, mas para que exista um renovo de visão, a primeira coisa que é preciso é ver. Estamos cá? Com a idade, eu já tenho, como é que se chamam estas lentes, Sandra? Hã? Progressivas, ou seja, sou um tipo progressista. Tenho umas lentes progressivas, porque já não enxergo há muito tempo, não é? Há muita gente que rebate pela questão da beleza, não quererem andar com lentes. Ou seja, e veem menos do que uma osga, enfim, uma osga cega que está agarrada à parede. Mas, enfim, são aquelas lutas próprias que muitas vezes muitas pessoas têm, não é? Porque querem ter um conceito deles que é equivocado. Paulo dizia, quando falou exatamente acerca de renovar, a seguir o verso 3 do capítulo 12, diz que, pela graça que me foi dada, dizia Paulo, diga cada um dentre vós, não tenham de vós mesmos o mais alto conceito do que aquilo que convém, mas pense cada um de vós acerca de si, sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, podemos dizer nesta manhã assim, Deus dá-me uma medida de fé. Ok? Deus diz à pessoa que está ao lado, Deus dá-me uma medida de fé. É diferente da tua. É diferente. Então, pelo tanto, vai ser impossível que nós nos comparemos um com o outro. Tá bom? Ok? Não dá para comparar. Mas também há uma boa notícia, é porque a fé pode crescer. Porque se nós exercitamos a fé, ela cresce. Na medida em que se exercita uma dádiva, um dom, ele cresce. Mas vamos ver aqui uma coisa que tem que ver exatamente quando estou a falar sobre renovar a visão, tem a ver com ver a visão. A visão há que ver. Como é que nós podemos contemplar o reino de Deus se não o vemos? Helen Keller, que padecia de cegueira devido a uma febre que teve com 9 anos e ultrapassou uma data de handicaps desde os 9 anos, fundando, enfim, e dedicando toda a sua vida a fundar uma fundação que é conhecida internacionalmente para ajudar pessoas que padeciam de handicaps como a cegueira e muitos outros. Disse assim, o que é pior, ser cego ou ter vista e ser incapaz de ver? E o que acontece é que muitas vezes no nosso meio, dentro das organizações evangélicas, dentro da igreja, fala-se muito de visão, mas o que acontece é que muita gente é pior do que são piores que os cegos. Porque há muitos cegos que conseguem ver e entender e terem a percepção com os seus próprios sentidos, que são muito apurados, e há muitos que veem fisicamente, mas não conseguem ter a percepção do que é a visão do reino de Deus. Conseguem ter o exercício léxico, o exercício ritual dos cultos, a memorização de certas e determinadas coisas, o sim e o não sim, o deve-se e não se deve, etc. Mas não têm a visão, porque são incapazes de ver mais
além. Muitos têm vista, mas não conseguem ver. São incapazes de ir mais para além daquilo que está diante dos seus narizes, independentemente de que tenham faróis anti-nevoeiro. Não conseguem ver mais além. No Provérbios 29:18, diz, onde não há visão, o povo extravia-se. Mas na paráfrase bíblica da mensagem de Eugene Peterson diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está a fazer, elas tropeçam em si mesmas. Diz comigo, tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são mais abençoadas. O que acontece na realidade é que muitas pessoas tropeçam e querem dizer, não, é que eu tropeço por causa da pessoa A, por causa da pessoa B, por causa da pessoa X, por causa daquela circunstância, por causa de que o mundo está assim, o mundo é uma perdição, e eu estou a tropeçar por causa destas coisas. Mas na realidade é que eles não conseguem entender que eles tropeçam em si mesmos porque não entendem o que é que Deus está a fazer. Porque não há nada que passe neste mundo, nada, absolutamente nada, que não esteja debaixo da soberania de Deus. Significa, não é que Deus faça acontecer as coisas, mas Deus permite que elas aconteçam e estão debaixo do seu plano eterno. Ok? Estamos? Estamos cá? Então, a grande bênção que nós possamos ver aquilo que Ele revela é que nós aí estamos cobertos. Ser abençoado é ser 3 vezes bendito. E aí é que está, é ver e ter a revelação daquilo que Deus quer fazer. Aqui, o que vai determinar a possibilidade de nós nos renovemos no Senhor é que já tenhamos a capacidade, em brasileiro diz de enxergar, não é? Enxergar a cara. Ontem tinha a falar com um cara brasileiro, não é? Ele é português, mas fala brasileiro. Mas o problema é que grande parte das pessoas não enxerga. Não enxergam nada. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diz que a candeia do corpo são os olhos. Diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se forem maus, todo o teu corpo será como trevas. Estamos cá? Volto outra vez a focar, mas não é o olho físico. Está a falar, não é... Porque, ou seja, que uma pessoa necessite de óculos para ver, não é porque tenha um olho mau. Quando está a falar acerca do olho, está a falar acerca daquilo que nós processamos para dentro da nossa alma através daquilo que vemos. Estamos cá? Há muitos que têm olhos que veem tudo, mas veem-se tudo menos eles mesmos. Não sei se têm habilidade... Há pessoas que têm habilidade para sempre, em qualquer circunstância, veem as coisas de maneira que eles são sempre a vítima de qualquer coisa, mas nunca conseguem ir mais para além. Há pessoas que conseguem olhar para qualquer coisa e só veem, enfim, demónios, veem ataques diabólicos, veem-se vítimas de complôs. E sim, definitivamente nós não temos luta contra carne nem sangue, senão contra principados, potestades e hostes de maldade. Claro que sim. Mas daí a que nós olhemos para qualquer coisa e começamos a dizer que aqui já há um complô diabólico, é uma maneira de simplesmente desculparem-se das suas próprias responsabilidades e afastarem o foco para uma coisa que provavelmente não tem nada a ver. São almas que estão carentes de luz. Carentes de luz. Há sempre uma escritura que eu gosto de recordar que está no sermão é o sermão da bem-aventurança que vai de Mateus 5 até 7. Diz, não julgueis para não ser julgados, com o juízo que julgueis sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E porquê é que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Aqui, neste verso, no verso 3, faz o ênfase, olha lá, porque é que tu estás sempre continuamente a olhar para o outro e a ver que o outro está nesta condição, mas tu já viste, se calhar tens uma trave diante de ti e tu não enxergas qual é que é a tua condição? Não enxergas o estado em que tu estás? Se tu não te consegues reparar a ti mesmo, por que é que queres reparar o outro?
Porque é que estás a julgar o outro se tu ainda não te consegues julgar a ti mesmo? Isto é algo que tendencialmente é de pessoas que estão carentes de ter visão. É aquilo que eu chamo a característica da miopia espiritual. Ou seja, porque é como tem sempre na gíria fotográfica, tem sempre um blind spot. Significa, por muito que apontem a máquina fotográfica, nunca se conseguem rever nelas. Elas, por muitas selfies que tiram, aquilo sai sempre mal. Mas, no entanto, eles pensam que a selfie saiu do melhor. E enchem o Instagram, o Facebook e as outras redes sociais todas que eu já não sei quais são. É estarem carentes de luz. Então há sempre uma frase que é simples: olha, preocupa-te com ti mesmo, porque o mal dos outros possa o bem. E claro, existem tantas e tantas coisas, ou seja, nem sequer eu quero entrar em certos e determinados versículos que não... Uma das coisas que nós costumamos sempre ter a desculpa, quando estamos em seios evangélicos, é o mundo, não é? Este mundo é uma chatice, as artimanhas... Bom, sim, não ignoremos nenhumas das suas artimanhas, diz a palavra do Senhor, não é? Quando as pessoas caem em certas coisas, não, é que o diabo, as artimanhas... O mundo não está fora, não é aquilo que nos rodeia, não é só este espaço onde nós vivemos, não é só este sistema. O mundo está dentro do nosso coração. Estamos cá? Ok? O problema não é os deleites e estas coisas todas que existem, que sempre existiram e cada vez existirão mais e cada vez serão mais aliciantes e cada vez estarão mais mascaradas. O problema do mundo é a forma em que ele está enraizado no nosso coração. É o único problema que existe no mundo. Porque Deus amou de tal forma ao mundo, não com o sistema, mas as almas que estão no mundo. Estamos cá? Então a primeira coisa que devemos identificar para termos uma visão correta não é o mundo externo, senão é o nosso mundo interno, o mundo que temos no nosso coração. O que é que nos pode debilitar? Podemos sacar as pessoas do mundo de imundícia, mas não podemos sacar a imundícia do coração das pessoas. Estás cá? Tu podes sacar as pessoas do mundo de imundícia. Vais ali a um sítio, muitos de nós que saímos da imundícia, das drogas e tudo, podemos sair de lá. Mas agora, retirar a imundícia do nosso coração, a única coisa que pode fazer isso é o poder do Espírito Santo. Não é as regras comunitárias, não é as regras de um centro, não é nada disso, nenhuma dessas regras, porque todas elas estão feitas de tal maneira que podem ser quebradas, dobradas, e o homem tendencialmente, na sua essência pecaminosa, é prevaricador, rompe as regras e rompe a lei. Se o Espírito Santo não faz a obra, o homem não a pode fazer. Em vão vela a guarda, se não vela ao Senhor. Amém? E quando nós estamos com falta de vista, terminamos por cair e, cuidado, porque podemos estar em posição de fazer cair a muitos. Os discípulos estavam muito preocupados quando Jesus Cristo tinha feito milagres, e falava sobre as tradições, e então diziam os discípulos, perguntando: tu sabes que os fariseus, quando ouviram as palavras, ficaram escandalizados? Eles estavam preocupados com a aceitação dos outros. Hoje, grande parte de vocês estão preocupados com serem aceitos pelos demais. Os jovens principalmente. Mas já não é só jovens, é uma doença anímica, espiritual, de toda a gente. Onde é que vai a gente? Onde vai Vicente? Porquê? Porque queremos ser aceitos. Porque queremos ser aceitos por toda a gente. Porque ser diferente não é aceitável. Ser diferente não é aceitável. Só é aceitável ser daquelas minorias esquisitas. Essas minorias, então esses é que têm que ser aceitos porque é à força. Mas nós, se não formos como todos os demais, somos bichos esquisitos.
E então cuidado. Cuidado, porque aqui encontramos os discípulos desta mesma maneira. Ó Jesus, tu disseste qualquer coisa que escandalizou esta malta, pá. E nós precisamos é que esta malta nos aceite, pá. Esta malta é malta importante. É malta aqui na sociedade que tem relevância. E nós muitas das vezes encontramos neste mesmo dilema. E Jesus responde desta maneira: toda a planta que o meu pai não plantou será arrancada. Não, mas vai mais além e diz: deixai-os ir, porque eles são guias cegos. Ora, onde um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco. Cuidado, porque às vezes podemos encontrar-nos num ponto de cegueira sem saber e estamos cegos a guiar outros para dentro do buraco. Estamos cá? Porquê? Porque queremos guiar-nos debaixo de certas e determinadas normas e tradições. Agora, o renovo que Deus quer trazer à nossa vida é que Ele não nos fez só novas criaturas. Estamos cá, vimos mais rápido, vocês vão reagir àquilo que eu digo ou não? Estão vivos ou ainda estão no jogo de ontem? Ok, vamos lá ver. Aqui não passa nada, é só um jogo de futebol. Aquilo interminadamente, ok. Agora, o renovo que Deus quer trazer às suas vidas, às nossas vidas, à sua vida, é que na realidade, quando Deus nos faz uma nova criação, Ele já não quer que nós andemos de forma ou de acordo ao velho homem, senão àquele que está a ser criado novo. Para isso é que quando Paulo fala em Romanos 12, toda a gente conhece, diz: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos. A transformação, ou seja, transformai-vos, e diz a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação, diz comigo, renovação da nossa mente. Com o que é que nós alimentamos a nossa mente? Com o que é que alimentas a mente? Com a sorda? Não, é com o quê? Com os olhos, é com aquilo que tu vês e com aquilo que tu ouves, ok? É essencial, mas primordialmente são dois sentidos, que é a visão e a audição. Mas focados na visão, porque a visão também é aquilo que depois nos dirige. Porque ao fim e ao cabo termina por ser a porta da nossa alma. Então, aquilo que está a passar hoje em dia na igreja, nos ministérios, é que as pessoas conformam-se. E então ele diz: não vos conformeis, transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, muita gente conforma-se, adapta-se e querem estar dentro daquilo que é as tendências, queremos fazer as coisas tendencialmente e questionamos simplesmente: porque é que nós fazemos assim se os outros todos fazem de outra maneira? Principalmente uma coisa que nós ouvimos muito nos nossos jovens: mas é que os outros irmãos dos outros sítios fazem de outra maneira. Eles que façam de outra maneira. Nós não vamos fazer igual a todos, porque nós não temos que ser igual a todos. Nós temos que ser de acordo à visão que Deus nos deu. E se essa visão tem sido válida sempre, porque a palavra de Deus diz: perguntai pelas sendas antigas e caminhai por essas mesmas. Agora também já há uma coisa que se chama o cristianismo progressivo. É como os óculos, é progressivo. É tão progressivo que já licoou a Bíblia, onde alguns pastores já duvidam, inclusive, de que Jesus seja Deus. Cuidado, é um cristianismo tão progressivo que há lugar para todo o tipo de ideias, ideais e etc. Não, nós não temos que fazer o que fazem os outros. Nós fomos chamados especificamente com um propósito, uma graça, ou seja, e ademais uma graça específica para cada um de nós, neste lugar, neste corpo, neste ministério e nesta casa onde Deus nos plantou. É aí onde nós devemos frutificar. Amém? E isso aí é a única coisa onde diz, conforme diz a palavra de Deus em Colossenses, no qual nós devemos estar conforme a Cristo Jesus. A única conformidade que tem que haver na nossa vida é que eu devo estar conforme a Cristo Jesus. Amém? Senão aquilo que nos pode acontecer é aquilo que também aconteceu. Isto não é um fenómeno novo, porque aconteceu em Coríntios. Porque em Coríntios, que era uma igreja também de uma cidade moderna, não era como a de Lisboa, era uma cidade assim mais tipo como a de Londres ou como a de Nova Iorque, cosmopolita, é que Paulo teve que falar com eles e dizer-lhes: olha, eu temo como a serpente, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos
Sentidos. Quando digo sentidos, onde é que vamos? Quantos sentidos é que nós temos? Homens, 5. Dizem que a mulher tem 6. Provavelmente sim. Enfim, mas indiscutivelmente temos 5. Entre os quais a visão e a audição, enfim, o tato e outras coisas mais. Mas estes são os 2 principais e estou a focar na visão. Os vossos sentidos e vocês se apartem, se desviem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Alguns gostam, não, vamos entrar pela escatologia, por aqui, queremos descobrir a angiologia e eu não sei o que mais. Não, a simplicidade que há em Cristo Jesus. O entenebrecimento vem exatamente porque as pessoas permitem, tu e eu permitimos que nos venhamos adaptando às novas tendências. Queremos ser como os outros. Não queremos aceitar o chamado. Não queremos aceitar o modelo que Deus nos entregou. E Deus entrega um modelo. Nós não somos melhores nem piores que outros ministérios. Deus entrega um modelo a cada ministério. E cada ministério faz parte do seu corpo. E somos complemento uns dos outros. Não estamos desenhados para competir uns com os outros. Estamos desenhados para complementar-nos uns com os outros. E a Igreja Cristã Corpo do Messias e este Ministério Remar, a nível mundial, é somente mais uma peça. Não é mais nem menos importante. Tem um dom de graça, de acordo ao chamado e à visão. Tem um dom de fé, de acordo ao chamado e à visão, para que possa complementar a noiva de Cristo. Nada mais. E é isso que nós temos que aceitar e continuamente renovar-nos nessa visão. Não adaptar-nos a modelos institucionais, religiosos, mas sim termos essa visão. Isaías estava habituado a estar ali baixo a sombra do rei Uzias, mas ele ainda não tinha visto ao Senhor. Tudo mudou quando ele viu. Quando ele viu ao Senhor e a manifestação do Senhor, então ele viu a sua condição. Se nós lermos o capítulo 5 de Isaías, vemos como Isaías é considerado o capítulo dos... Afinal, se calhar equivoquei-me com os ais. É isso aquilo que nos acontece quando nós vemos a Deus, a sua magnitude, a sua bondade, a sua majestade, a sua misericórdia, o seu grande amor, então atendemos para que nenhum de nós somos melhores uns que os outros. Estás a perceber? Vimos na realidade o quão miseráveis somos e o tão bondoso, tão amoroso Deus é. E então aí acaba-se, já não nos julgamos uns aos outros, porque não acaba, então se eu sou um canalha. Para que é que eu me vou estar a comparar contigo? Ok? Estamos cá. E aí, diz que veio um querubim, tocou-lhe os seus lábios, purificou, e aí ele diz, Senhor, quem enviarei? Ele diz-me, olha, eis-me aqui, e eu vou e levarei a tua glória às nações. Tudo mudou na vida de Isaías. Tudo mudou. Deixou de ser um simples sacerdote sem visão, não tinha visão, para ter uma visão completa do reino e considerar-se um mais como os do povo. Da mesma condição. Um homem insuficiente. E então disse, aqui está. Vemos a Paulo, perseguidor da igreja, quando tem no caminho a Damasco aquele encontro com o Senhor, e quando ele é apresentado ao rei Agripa, a única coisa que ele diz ao rei Agripa diz, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Que bom é que nós não sejamos desobedientes à visão celestial. Ele apresentava defesa, ele não chegava... Ele era cidadão romano, ele podia ter apresentado outro tipo de defesas, era um homem eloquente, era um homem de acordo à lei, ele era perfeito. Mas a única coisa que ele disse, não fui desobediente à visão celestial. A visão que recebi, o mandato que recebi, aquele mandato que recebi quando ele... Repara, ele teve 3 dias e 3 noites cego. Foi mandado aonde? À casa de... Alguém que me ajude? De uma pessoa que se chamava Ananias, à rua direita. E o Senhor falou a Ananias e disse-lhe, vem este homem aqui. E ele disse, quem? Esse Saulo, Tarso,
Aquele que... Senhor, não. Ele vem porque Ele é um vaso escolhido que me será de glória e honra e levará a minha mensagem às nações, a reis. E aí está. E cumpriu-se a Escritura. Ele não foi desobediente. Ananias tinha um argumento. Oh, Senhor, agora vais-me trazer este aqui. Mas Ananias também foi obediente. Agora há aqui uma coisa que Paulo teve sempre. Foi a visão clara. Do momento que ele recebeu a visão, teve-a sempre clara. Ele teve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu, em jejum, a ter sido levado à casa de Ananias. Depois, a partir daí, os seus olhos se abriram e ele começou a cumprir o ministério ao qual foi. Agora, é incrível. E queria terminar com alguns aspectos da visão que Deus nos dá, enfocando inclusive na visão do nosso ministério. A primeira coisa que nós temos que entender é que a visão não é diferente da missão. A visão é a missão. Muitas pessoas, às vezes, quando nós vamos às páginas web e dizem visão uma coisa, missão outra. Não, a visão e a missão são iguais. A visão do Evangelho é a mesma missão do Evangelho. Essa é exatamente igual. Quando Paulo escreve à igreja de Colosso, diz que Cristo em vós, a esperança de glória, o qual nós anunciamos, admoestando todo o homem e ensinando a todo o homem toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Colossenses capítulo 1, 27 ao 29. A visão de Deus é simples. Consiste em que todo homem e toda mulher seja apresentada perfeita diante de Cristo Jesus. Essa é a eficácia do Evangelho. É muito simples. E para nós falarmos acerca do reino de Deus, baseia-se nisto. Muitas vezes há pessoas que eu simplesmente tenho que confessar abertamente que dá-me medo quando têm um púlpito, são neófitos. A única coisa que pensam é tratar de exibir aquilo que não sabem e inclusive usam a plataforma do púlpito como para pregar acerca de instituições, nome de instituições e outras coisas mais. Não. O púlpito é o lugar de maior reverência, onde a única coisa que nós temos de estar aqui é pregar acerca de Jesus Cristo, o seu reino vindouro, a sua glória, a sua magnificência, o seu poder para a salvação, e em que há lugar para que todo homem, todo pecador, possa arrepender-se, voltar a Cristo e alcançar a salvação, a redenção e a remissão de todos os seus pecados. E isso é grande gozo e grande alegria. E fazê-lo com responsabilidade, com um coração contrito e humilhado, não querermos mais, senão muito menos do que todos os demais. E como dizia Paulo, para todos os pecadores do qual eu sou o primeiro. E o que é o reino? O que é o reino que nós devemos pregar? É o teu reino? É o meu reino? É o reino dos países que têm rei? Não, não é. Para nós entendermos o reino, temos primeiro saber o que é que não é. E Paulo escreveu aos Romanos acerca do que não era quando quis dizer o que era. Ele começou por dizer primeiro o que não era. Diz, o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Embora muitos pensam que consiste no comer e beber. Ah não, porque o salmista disse que ele porá uma mesa diante dos meus inimigos. Mas não consiste na mesa, nem no manjar. Ah, mas ele fez o primeiro milagre nas bodas de Caná. Pontualmente porque assim o designou. Mas sim, na justiça, diz comigo, justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Muito simples. Não é comida, não é bebida, mas sim, como diz a palavra de Deus, porque muitos são inimigos da cruz, cujo ventre é a carne e a sua vontade são os prazeres e os deleites, as comidas e as outras mais coisas que muitas vezes, já dizia um sábio. Como diz Filipenses, são inimigos da cruz. O fim é a perdição. O Deus é o ventre, cuja glória assenta naquilo que é vergonhoso e os quais somente cuidam das coisas terrenas. Não está mal que todos nós possamos gostar de algum tipo de
confraternização ou comer alguma coisa, agora fazer que o nosso Deus seja o nosso frente, mas vamos ao reino. O que é o reino? A visão do reino. Justiça. Ai, não é o ministério da justiça. Há muita gente que é uma das coisas que a mim mais me aborrece no nosso ministério é justiça, justiça. Mas não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é simplesmente um fruto que se manifesta na nossa vida. Não provém de nós. É operado pelo Espírito Santo. Nenhum de nós podemos ser justos. O próprio Jesus Cristo diz, justo não há senão um. Agora vamos por aqui, cada um, por isso a palavra de Deus diz, homem de verdade, cada um encontrará, porque cada um proclama a sua própria bondade, cada um proclama a sua própria justiça. Mas homem de verdade, quem é que o vai encontrar? Homem que esteja à altura, quem é que o vai encontrar? Não existe, existiu um. Então agora o que é que vamos abandonar? Não. Vamos anular que o Espírito Santo faça a sua obra nas nossas vidas para que manifeste o seu reino e a sua justiça. Quando nós entendermos que não conseguimos ser justos, então Ele pode começar a operar frutos de justiça. Quando nós crescemos em amor e em intimidade com Deus, vamos manifestando frutos de justiça. De outra maneira, não são manifestos. Porque a justiça é um fruto do Espírito Santo. Amém? Mas nós somos aferrados, não. É que eu vejo desta maneira e eu vejo da outra. Sim, pois cada um vemos de uma maneira. Evidentemente, todos nós temos maneiras diferentes de ver. Temos um cérebro diferente, processamos de outra maneira. E o que é que tem Deus a dizer? Qual é que é a sua palavra? Qual é que é o seu fruto? Ele vai manifestar o fruto de justiça. Em Filipenses 9 diz, e isto peço que a vossa caridade aumente. Caridade significa na versão literal, por exemplo, se lêssemos na Reina Valera, diria, o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Agora, há uma coisa que o justo diz que é aquele que floresce, que dá fruto mesmo quando é já na sua velhice, e que o seu fruto será vigoroso, pois estão plantados na casa de Jeová. Salmo 92:12 diz, o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, quem é que se considera velho? Aqui ainda não há nenhum, pois não? Ok. Mas à medida que nos vamos envelhecendo, não, é que eu estou velho. Não há problema. Na velhice também vamos dar frutos e serão viçosos e florescentes. Luzes neon. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. É a sua justiça. O salmista dizia no Salmo 119, 142, a tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é verdade. Aperto e angústia se apoderarão de mim, não obstante, os teus mandamentos me são prazer. Amém? Às vezes parece, alguns andam aí, é que estarmos na obra do Senhor, isto é um peso. Não. Os teus mandamentos me são prazer, os teus mandamentos me são um deleite. A tua palavra é um deleite. Amém? Estamos cá? O que segue a justiça e a bondade achará a vida e achará justiça e honra. O que é justo? O que é justo? Bloco de esquerda, coisa e tal, política é justo? Não, é justo que isto, é justo o outro. O homem é sempre injusto. A política é sempre injusta. Por isso temos visto o resultado onde há partidos políticos que são cristãos pelo mundo fora, é que o poder, a política e as filosofias humanas corrompem sempre a religião, corrompem sempre a verdade. O justo é nem mais nem menos, é aquilo que Deus permite, é aquilo que Deus deseja. E segundo a necessidade de cada um, Deus dá. E quando alguém retém mais do que é devido, vem a menos, diz a palavra do Senhor. A paz. A paz. A paz. Coisa tão bonita, a paz. A paz, mas não é com um símbolo hippie. A paz. Não é fumar cachimbos da paz. Não é. É a paz. A paz não se encontra na ausência de conflitos. A paz não se encontra na ausência de,
de problemas, a paz encontra-se no consolo, a paz encontra-se na palavra de Deus. E o que é o consolo? O consolo é o Espírito Santo. O que é ter paz? Ter paz é confiar em cada uma das promessas de Cristo Jesus para as nossas vidas e descansar nas suas promessas. Poderão tardar, mas elas acontecerão. Não vou ler o versículo que já foi hoje aqui nomeado, diz que ele dá vigor ao cansado e forças àquele que não tem nenhum vigor. E que os jovens vão cansar-se, vão fatigar-se e cairão certamente, claro que sim, mas quando esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Subirão com as asas como as águias, correrão e não se fatigarão. O que é ter paz? É estar agradecidos em qualquer ocasião, com todas as coisas, mesmo com aquelas que não são favoráveis. Isso é ter paz. A paz de Deus ultrapassa aquilo que nós possamos entender, mas não nos retira do conflito. Faz-nos ter segurança no meio do conflito. Jesus Cristo disse aos seus discípulos algo muito simples. Eles não conseguiram conceber. Tenho-vos dito estas coisas para que a mim tenhais paz. No mundo vão ter aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para eles não fazia sentido. Como? Não fazia sentido. Fez sentido depois, quando todos eles se dispersaram, quando o Pedro negou, quando uns foram caminho a Emaús, enfim. Aí começou a fazer sentido esta paz. A paz leva-nos a estar contentes. A paz leva-nos a estar agradecidos. A paz leva-nos a regozijar no Senhor, conforme dizia Paulo aos Filipenses. Regozijai-vos, uma vez mais digo, regozijai-vos. E diz, seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Esta dói, porque todos temos, eu pelo menos tenho uma luta contínua com a ansiedade. Por coisa alguma, ante tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E esta manhã estava a ler este versículo e uma das causas, entendo que uma das causas que muitas das vezes ficamos um bocado perturbados é exatamente a nossa contínua ansiedade, que não nos permite ter orações assertivas, não nos permite suplicar com atitude de ação de graças. E então não conseguimos receber essa paz e não conseguimos ter os nossos corações guardados nesse azeite santo. Muitas das vezes é a ansiedade que nos perturba. Em seguida diz que o reino de Deus é o gozo no Espírito, o gozo do Senhor. Diz que o gozo do Senhor é a nossa força. Temos que renovar-nos nestas áreas. Porque o reino de Deus não consiste nas palavras, mas sim em poder. Como é que te vais alegrar? Não, provavelmente estaríamos mais efusivos hoje se tivéssemos ganho ontem à Alemanha. Conseguimos alegrar-nos mais nessas coisas que são fúteis. Quando Paulo escrevia a Timóteo, ele dizia que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas às vezes, na realidade, penso que cada vez mais somos covardes. Somos covardes para os desafios que nos vêm por diante. Cada vez mais temos ausência de manifestação de poder, sim, porque estamos acomodados. Cada vez mais, inclusive, amor. Cada vez mais temos uma concepção de amor um bocado alternada. Renovar-nos no gozo leva-nos a poder estar cheios do poder de Cristo. Cheios do poder de Cristo. Leva-nos a algo mais completo, que é provocar a alegria no céu. Quando nós estamos alegres, acho que uma das coisas que o Espírito Santo produz nos nossos corações é o desejo que os pecadores se arrependam. Não é apontar-los como pecadores, porque entendemos que nós estamos destituídos e também somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Mas entendemos que haverá maior alegria, maior gozo nos céus por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos. E às vezes nós consideramos-nos justos.
porque já fazemos parte de uma comunidade cristã. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, o gozo do Senhor, leva-nos a, no poder do Espírito, desejar uma única coisa: a que hajam pecadores que se arrependam, porque preocupamos pela alegria à qual devemos provocar nos céus. Na terceira carta de João há algo também que nos causa muito gozo, ou muita alegria, principalmente aqueles que somos pais. Diz: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não há maior gozo para um pai do que ouvir e saber que os seus filhos andam com Cristo Jesus. Eles andam na verdade. E isso leva-nos a aprender a humildade. Leva-nos a considerar que os demais são exatamente como nós, nem mais nem menos. Leva-nos a ter aquele mesmo sentir que Paulo enunciava a Filipe no capítulo 2, em dizer: completai o meu gozo, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, pensando uma mesma coisa. Nada fazendo por contenda, nem por vanglória, mas com humildade, cada um de vós considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para aquilo que é seu, mas também cada qual para aquilo que é dos outros. Tendo em vós aquele sentimento, traduzido corretamente do grego, tendo em vós a mesma forma de pensar que também há em Cristo Jesus. Tendo em vós a mesma forma de pensar que também há em Cristo Jesus. E isso é renovar-nos na visão. Ter a visão, ter a forma de pensar. E qual é que é a visão deste ministério? Quais são os pilares nos quais assenta este ministério? Alguém sabe? Evangelismo. Agora eu gostaria de perguntar-vos, uma das coisas que eu fico mais, às vezes, desgostoso é em relação ao nosso evangelismo. Evangelismo é agarrar numa sandes e dar uma sandes a alguém? Pois, mas parece que foi aquilo que se tornou. Parece que é isso que nos justifica. Evangelismo é pregar o Evangelho, uma pessoa por pessoa. Não é fazermos as campanhas também, mas enfim, é uma forma mais... O que é? O evangelismo é isso. O evangelismo é feito dentro... Primeiro tem que começar a ser feito dentro da comunidade. Essa é a primeira coisa. Porque tu não podes pretendê-lo fazê-lo na rua quando não o fazes na comunidade. Essa é a primeira coisa. Esse é o evangelismo. A seguir vem o discipulado. Quando tu começas a evangelizar dentro da comunidade, podes começar a ensinar dentro da comunidade. E a seguir já vem a obra social, que é o fruto destes dois primeiros pilares. Porque tudo é consequente. Agora, simplesmente nós queremos mostrar que fazemos alguma coisa e vamos dar maçãs. Eu não digo que esteja mal. Eu digo é que devemos meditar sobre estas coisas. Porque é preciso um renovo. E o renovo começa dentro, não é fora. Estamos cá? O renovo começa na semente, quando a semente é colocada na terra, e quando se rega e quando se trata, para que ela comece a dar o fruto. Estamos cá? Então vamos ver uma coisa, ou seja, amarás ao Senhor teu Deus, quando Deus foi, ou seja, se toda a gente sabemos este versículo de Lucas 10, 27, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as forças, todo o teu entendimento, o teu próximo entendimento, tornando Jesus respondendo, faz isso e viverás. Quando ele respondeu, conhecem? Ok? Muito bem, ainda bem que sim. Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele abriu a Escritura a primeira vez que entrou, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Eu quero restaurar a vista aos cegos. Vamos começar por aqui. Restaurar a vista, já não vou ler o resto do versículo. Restaurar as vistas ao cego. Ou seja, a primeira coisa que temos que entender, qual é que é a visão primordial? É amar a Deus, ao próximo e servir, reduzindo. Eu pus assim isto, reduzindo isto a uma frase. Amar a Deus, ao próximo e servir a todo o mundo. Significa todo o mundo, a todas as almas. Ok? Então sabemos que é evangelismo, é discipulado, é obra social e economia do reino. Ok? Não, e agora a gente vai dizer, concluindo e pragmaticamente, dedicamos-nos muito à economia do reino porque trabalhamos todo dia. É ou não é? É ou não é? Não trabalhamos todos os dias?
Quero-te anunciar que todo aquele que é um filho de Deus e está plantado nesta terra, tem que trabalhar todo dia e continua a evangelizar, continua a pregar, ok? Estamos cá? Então não podemos ter isso como uma desculpa. Estamos? Estamos ou não estamos? Uma coisa não inibe a outra. Agora, se nós entendemos, por assim dizer, a visão e nos renovamos, começamos a entender que há coisas que nós necessitamos na visão. Uma delas, diz comigo, a clareza. Tu tens clareza na visão, fica para ti. Eu fico com a minha opinião, ok? É simplesmente uma opinião, vale o que vale. É uma opinião. Clareza. Clareza implica claridade. A razão de que muitas pessoas hoje em dia no nosso ministério se sentem saturadas é porque têm muita atividade sem claridade. Estão cá? Muitos de vocês têm muita atividade, mas não têm claridade. Claridade é aquilo que diz: tenho esta atividade, sei porque é que tenho esta atividade, sei o fruto desta atividade e sei para onde me dirijo. Isto é a claridade. Faz parte da visão. Não há visão sem clareza. Estamos cá? Estamos cá? Quando Jesus cuspiu para o chão para aquele homem cego e mandou pôr a lama nos seus olhos, e depois de limpar a lama, a primeira vez ele dizia que via os homens como árvores turbadas, estava turbado, e depois disse, lava outra vez os teus olhos. E então diz que a partir daí começou a ver as coisas claras. Tens que ter uma visão clara, com claridade. Grande parte das vezes estás turbado, tens a visão turbada. Porquê? Porque tens muitas atividades, mas não tens absolutamente nenhuma claridade. E isso retarda o teu processo e pode inclusivamente estagnar o processo. Não só retardar, senão estagnar. Paulo dizia que ele tinha sido o sábio construtor, o arquiteto, pôs o fundamento, e não há nenhum outro fundamento senão Jesus Cristo, mas ele diz, depois virá, então a obra de cada um será provada como por fogo, ainda que a obra seja consumida, este mesmo será salvo. Diz comigo, ter clara a visão. Claridade. Paulo teve claridade. Mateus 5 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Para fazer isto tens de ter claridade. Duke Ellington, que é um falecido famoso tocador de jazz, perguntaram-lhe uma vez se ele tinha a definição do ritmo. Duque, como é que é? Tu tens a definição do ritmo? E ele respondeu desta maneira: ou tens ritmo ou não tens ritmo. Esta é a definição. Esta é a mesma definição em relação à visão. Ou tens visão ou não tens. Ponto. Quem é que te dá? Deus. Ok? Uma ilustração. Um chefe índio estava a falecer. Era um Mohawk lá nos Estados Unidos. E um dia, falecendo, estava na sua tendita e mandou chamar, tinha 3 filhos. E mandou chamar os 3 filhos porque ele tinha que deixar o legado da chefia da tribo. E então pediu aos 3 filhos, disse-lhe, olha, vai a cada um de vocês, suba à montanha e tragam-me alguma coisa da montanha. Okay. E assim foi. Foi o primeiro. Passou para aí um dia e meio, vem o primeiro e traz-lhe um bocado de uma árvore de castanho e diz, pai, trouxe-te este bocado de castanho, de árvore, que é de uma árvore centenária, que está no sítio mais alto da montanha, que é um cheiro inconfundível. Esta madeira dura e dura muito tempo, permite-nos construir as nossas tendas e tal. E o homem ficou contente. A seguir vem o segundo e diz, pai, fui mais para além do cume da montanha, por onde passam as nuvens, e trouxe-te esta pedra que leva já milhares de anos da montanha. E ele aguardou que chegasse o terceiro. Chegou o terceiro filho e disse, pai, subi ao mais alto da montanha, fui
à cumbre da montanha, pus-me sobre as pedras e vi com claridade o mais longe que podia ver. Vi todas as tribos, as diferentes tribos, inclusive outras que não nos pertencem e que lutaram connosco. Vi e tudo era lindo, claro. Vi os ribeiros, vi os vales, vi todas as coisas. Mandou chamar os outros 2 filhos e disse: vocês trouxeram-me coisas. Este não me trouxe nada, mas tem algo no coração. Este é o novo chefe. Não sei se me fazes entender. Grande parte das pessoas relativizam simplesmente com ter coisas. Ter títulos, ter reconhecimentos, ter coisas, mas depois não têm nenhuma visão no coração. Amém? E aí é que vai a história. Porque a visão necessita clareza. Aquele teve claro o que é que o pai queria receber a visão clara das tribos e tudo aquilo que tinha. Jesus Cristo teve a visão celestial e quis ia passar. A visão ativa e produz e é igual à missão. É sempre assim, porque, diz comigo, a visão produz ação. Põe em marcha, e é isso que faz com que a visão seja a missão. Por isso é que Jesus Cristo disse, foi-me dada toda a autoridade, assim nos céus como na terra. Portanto, ide e fazer discípulos a todas as nações, implica uma ação. Não implica estar aqui sentados, implica uma ação. Bautizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas. A visão é prática, não é mística. Há pessoas que tornam a visão mística. É escrever livros, dar charlas. Não, a visão é prática. O Verbo fez carne e habitou entre nós e manifestou a sua glória. E agora há mais uma palavra, é que a visão que requer clareza, claridade, requer ação, e a ação requer direção. Tem que estar dirigida pelo Espírito Santo, evidentemente. Deus falou a Abacuque, depois da sua queixa, e disse, o justo teria que viver pela fé, e disse, escreve a visão. Quando tu escreves a visão, manifestas a visão e dás uma direção. Diz, por aqui é onde tu tens que seguir. Assim diz o Senhor. Paulo dizia, sobre todas as coisas é necessário que profetizeis, porque diz, por aqui tens que ir. Assim diz o Senhor. Alguns dizem, pois sim, a visão não é para agora, é para tempo determinado, e assim prepara-se para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. E o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Escreve a visão. Recorda uma coisa, se tu não sabes onde te diriges, qualquer estrada vai-te lá levar. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por é. Se tu não sabes onde diriges, metes numa estrada e qualquer estrada vai-te lá levar. Na realidade é assim. George Bernard Shaw escreveu desta maneira: há homens que veem as coisas e perguntam como elas são, porquê? E ele dizia, eu sonho com as coisas que nunca foram e pergunto, por que não? Porquê? Porquê isto? Porquê aquilo? E porquê é que não passamos e mudamos as coisas e dizer assim, e por que não? Por que não assim? Há uns que estão sempre, porquê? E por que não? Por que não? Será que Deus não se pode manifestar? Será que Deus não pode fazer uma grande coisa na tua vida? É escolher. Será que, por que não, nesta adversidade, será que Deus não pode fazer maravilhas? Por que não? Nesta crise pessoal, familiar, por que não Deus pode fazer uma coisa maravilhosa? Em vez de, nem, porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que isto me está a passar? E por que não? Por que não será que Deus fará algo grandioso? Por que não? Por que não? Em cada circunstância há uma oportunidade para ver a visão celestial. Ou seja, enquanto o exército de Israel via a um gigante invencível, David via um incircunciso que afrontava o Deus de Israel. Aqui está duas perspectivas diferentes. Viam um que lhes ia bater e que eles não iam conseguir vencer. David disse o quê? Este
Um incircunciso? Não, eu vou no nome de Jesus e aqui acabou-se. 12 foram ver a terra prometida. 10 disseram, ui, isto não se pode. E assim muitos estão neste ministério. O que é que eu vou fazer? Mandem-me ajuda. E lá vêm 2, ou às vezes 1 ou 2, como Josué e Caleb, e disseram, olha, esta é a terra que Deus nos deu. Se Deus nos deu esta terra, Ele também nos vai cumprir com a sua promessa. E lá tiveram que voltar os pobres de Josué e Caleb e andarem 40 anos às voltas por causa da incredulidade dos dois. Mas diz a palavra do Senhor que não faz mais menção. Josué e Caleb tiveram a mansidão de aguentarem 40 anos por causa da incredulidade dos outros. Quando entraram à terra prometida, então aí chegou Caleb, aí chegou ao Monte Hebron a reclamar e dizia, agora tenho 85 anos. E com estes 85 anos ainda tenho o mesmo vigor e venho reclamar a promessa e recebeu a promessa. Amém? 2 parâmetros. O que tinha a visão clara, tomou a ação necessária, não foi mais para além. A seguir sofreu, claro, sofreu a penalidade porque Moisés deixou-se influenciar e tomou a decisão de ficar às voltas no deserto, mas quando lá chegou, a sua visão continuava dirigida e disse, olha, aqui está a promessa, dá cá a promessa. Significa a última palavra, não perdeu o foco. A visão nunca perde o foco. É dirigida e está sempre focada. É continuamente purificada. Tem que estar sempre focada. E termino com isto por uma simples coisa. Muitas vezes nós temos a mania de que o que é bom é improvisar. Que a fé é um improviso. Que viver por fé é um improviso. Não. Diz, quem de vós irá pelejar com outro exército se não contempla em relação a outro exército quantos homens tem para combater? E se vir que esse exército tem mais homens do que o seu exército, não manda uma comitiva de paz para pedir uma trégua. Ou quem de vós, antes de edificar uma torre, não contempla se tem tudo aquilo que é necessário para edificar? Não vá começando a edificar a torre, pois fica em vergonha porque não tem suficientes materiais para terminar. Estamos cá? A fé não é impulsiva. A fé inclui planear. Se tu não planificas, se tu não podes planear, então estás a planear falhar. Estás cá? Escreve, se não planeias, aquilo que estás a fazer é um plano de falha. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então significa que elas esperam-se. Estamos cá? E como elas esperam-se, já há uma prova, não se vê, mas já sabemos que vão acontecer. Então o que é que vamos fazer? Vamos planificar para receber. Estamos cá? Vamos planificar de acordo a como construir. Neemias foi um líder que teve visão e planificou. Vamos construir. E ele edificou. Ele quando foi, pediu logo cartas ao rei. Se a ti te comprasse, Senhor, deixa que eu vá a Israel. Senhor, se a ti te comprasse, dá-me cartas para que eu no caminho vá recorrendo os materiais. Ele jejuou, orou, pediu ao rei e pediu as cartas necessárias para ir já recobrando os materiais necessários para reedificar os muros, os pórticos e para depois, em conjunto com extras, voltar a fazer aquilo que era mais necessário, a que todo o povo se reunisse no templo e abrisse a Torá para ler a palavra de Deus, desde as crianças de leito pudessem deleitar-se e adorar a Deus. E isto é a visão que tem que ser continuamente renovada, no qual tem que haver uma clareza sempre, no qual tem que haver sempre uma contínua ação para colocar a visão em prática. E essa ação tem que estar dirigida. E essa direção tem que ter um foco sempre. E esse foco tem que estar continuamente a mostrar-nos a mão do Senhor. Jeremias diz, bem sei que tenho planos que estou projetando para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Paulo dizia, não fui rebelde à visão celestial. O que é que tu podes dizer hoje acerca da tua vida? Amém?
que é que podes dizer hoje acerca da tua vida? Que necessitas renovar a visão, que provavelmente estás numa posição como aquele cego, o qual Jesus Cristo mandou cuspir no chão, fazer lodo, colocar esse lodo sobre os olhos, que os seus discípulos ademais olharam para aquele cenário e ficaram como assim um bocado, bom, isto parece-me um bocado fora do normal, como é que lama nos olhos, cuspir para o chão, isto até parece um bocado... Enfim, até hoje em dia, como é que alguém vai cuspir para o chão, pôr lama nos olhos? É assim um bocado estapafúrdio. E depois o homem não ficou a ver bem, se calhar isto não funcionou bem, o processo não correu bem. Via os homens como árvores virados ao contrário, mas depois ele teve clareza. Provavelmente estás cheio de atividade e tens falta de clareza. Muitas vezes é isso, que muitas vezes acontece no teu meio. Aí onde estás, eu quero convidar-te a que tu te possas pôr de pé e possas fechar os teus olhos. E enquanto fechamos em adoração, e o pastor Vítor vem já em seguida, quero pedir-te aí onde estás a que sejas honesto, não comigo, mas para com Deus. Jesus foi a manifestação eficaz do Verbo feito carne que habitou entre nós. Ele não era só a manifestação da missão e da visão, senão que manifestou bem, que tinha claro o propósito pelo qual tinha vindo. Há tantas e tantas e tantas escrituras. Mas a questão é perguntar se tu e eu temos a sinceridade de acercar-nos hoje ao trono da graça e pedir que Deus nos renove essa visão. Que Ele nos volte a dar forças e talvez, provavelmente, se não temos essa visão, para sermos suficientemente honestos e sinceros e pedir-lhe a Deus nesta manhã que nos dê essa visão. Porque é Ele quem dá, é Ele que traz essa revelação. Independentemente das nossas limitações, Ele é mais que suficiente e a sua graça está abundantemente a rodear-nos e Ele quer abençoar-nos de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Assim que aí onde estás, seja qual seja a tua situação, fecha os teus olhos, vamos orar. E eu sei que o Espírito Santo de Deus é aquele quem vai honrar a Cristo e é aquele quem vai manifestar na tua vida de acordo à tua necessidade. Pai, no nome de Jesus, queremos adorar-te, Senhor, por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes. Queremos pedir-te esse renovo, Senhor, renovo de forças, renovo de visão, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, repreendemos a Satanás, repreendemos todo o engano, Pai, no nome de Jesus. Faz a Tua obra, Espírito Santo, nesta manhã. Aqui em cada vida, Pai, de acordo à sua necessidade, Espírito Santo de Deus. Queremos adorar-te, esperamos e confiamos em Ti, Pai, no nome de Jesus. Renova-nos, Pai. Renova-nos em Ti, Pai, no nome de Jesus. Põe teu coração, porque tudo que há dentro de mim